Defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Bom, agora, uma coisa interessante eu vou pedir para a nossa editora colocar aí na tela a Bíblia quando surge a imprensa, a invenção da imprensa. Olha que interessante, até então tudo era escrito à mão, mas olha aí na sua tela aí a invenção da imprensa em 1454, por Gutenberg na Alemanha. Olha que interessante. Então veja, para a pessoa nessa época adquirir uma Bíblia, ela tinha que trabalhar o ano inteiro. Um operário, imagina um operário, ele queria ter uma Bíblia. Trabalhava o ano inteiro para comprar uma Bíblia. Era o salário de um ano inteiro. Mas agora, com a invenção da imprensa, por Gutenberg em 1454 na Alemanha, a coisa vai facilitar. Porque daí dá para fazer bastante cópia. E você sabe qual foi o primeiro livro impresso que a gente tem conhecimento na história? A Bíblia, para a língua alemã. Olha, sabe quem fez? O pai da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela começa em 1517, a data oficial, 17 anos depois da descoberta do Brasil. Então agora, Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia para a língua alemã e ela vai ser impressa. Agora o povo vai começar a ter acesso à palavra de Deus, porque até então as pessoas não tinham acesso. Só quem tinha acesso, os líderes religiosos, que aprendiam para ensinar o povo, no caso, a Igreja Católica. Mas a partir da invenção da imprensa, eles vão começar a reproduzir. Tem até contrabando de Bíblia, porque a Igreja Católica proibia. Você sabia disso? Que teve um período que a Igreja Católica proibia a leitura. Teve um período. A Igreja Católica, essa Igreja Católica de hoje, teve um período que ela proibiu a leitura das Sagradas Escrituras. Ela queimava a Bíblia. E se a pessoa fosse encontrada com a Bíblia, corria o risco de morte. Você sabia disso? Mas Deus não permitiu que continuasse assim. E graças a Deus, hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos e pode ler à vontade. Não é mais proibido. Mas nesse período, se pegasse com a Bíblia, a pessoa poderia ir para a fogueira, na Santa Inquisição. Olha que coisa terrível. Mas agora nós já temos a Bíblia no grego, nós já temos a Bíblia no inglês e já temos a Bíblia também com Martinho Lutero no alemão. Olha que coisa maravilhosa. Mais para frente um pouquinho, nós vamos encontrar também a versão do Rei Tiago, a King James, né? King James, ou Rei Tiago é a mesma coisa. Então olha aí na sua tela, vou pedir para a nossa editora colocar na tela, a King James. Ela acontece quando? Em 1603. O Rei Tiago, o rei da Inglaterra, pediu para que os teólogos preparassem uma Bíblia, agora completa, revisada. Na verdade, eles foram acertar algumas, estava tendo uma discussão na época, porque tinha algumas outras, mas eles não vão fazer uma nova, vamos começar do zero. Vamos pegar do original e vamos fazer uma Bíblia zerada, começar de novo. E saiu então, em 1603, a King James, a Bíblia, a versão do Rei Tiago. Olha que coisa maravilhosa. O rei da Inglaterra, né, autorizou então a desenvolver esse material. Olha que coisa abençoada. Bem, agora tem a nossa Bíblia. A Bíblia na língua portuguesa. Falta falar da Bíblia na língua portuguesa, porque eu estou falando das principais. Então você já sabe, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo no grego. 285 anos antes de Cristo surge a Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento vai para o grego. Então agora as pessoas têm acesso na língua grega, porque o mundo está falando a língua grega. Quando Jesus nasce, aquela região toda do Império Romano, todo mundo fala o grego. Está falando o grego, né?
estava pulando uma versão importante. Estava pulando uma versão importante. Ela acontece mais ou menos no ano 405, mais ou menos, por Jerônimo. Jerônimo é um homem temente a Deus, a Igreja Católica chama de São Jerônimo, e é verdade. Ele era um homem santo, um homem dedicado às coisas de Deus, separado para as coisas de Deus nesse sentido. E ele foi para Belém e traduziu a Bíblia para o latim. Estava me esquecendo dessa Bíblia para o latim. Por quê? Depois do grego, o Império Romano adota a língua, o latim, deixa de falar o grego, o Império Romano, ou seja, o Império do Ocidente, passa a falar o latim. Então Jerônimo vai traduzir a Bíblia para o latim, que é chamada Vulgata Latina. Mas por que Vulgata Latina? Porque a língua era a língua do povo em geral, o povo falava o latim, da onde vem a palavra vulgar, a língua comum, não é o latim clássico, a língua do povo. Então a Bíblia é chamada Vulgata Latina e é a Bíblia oficial da Igreja Católica até hoje. A Bíblia oficial da Igreja Católica, assinada pelo Papa no concílio na Reforma, na Contra-Reforma protestante, por volta do ano 1546, ela é considerada a Bíblia oficial da Igreja Católica, a Vulgata Latina. Olha que coisa maravilhosa. Bem, está faltando a Bíblia na língua portuguesa. Eu vou falar dela, só que não é agora não. Eu vou para o intervalo e quando eu voltar, eu vou falar sobre a nossa Bíblia, como ela chegou na língua portuguesa, tá bom? Não sai daí não, já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender aprender a palavra de Deus. Bem, nós já falamos da Bíblia como ela foi para o grego, a Septuaginta, o Antigo Testamento. O Novo foi escrito no grego, tá certo? Falamos como ela foi pro latim, que eu estava me esquecendo, mas agora você já sabe, foi Jerônimo, por volta do ano 405 depois de Cristo. Então agora já tem a Bíblia no grego, tem no hebraico, tem no latim, já tem a Bíblia em 1300 e alguma coisa, no século XIV, a Bíblia vai para o inglês, o John Wycliffe, a Bíblia vai para inglês, e em 1450 e alguma coisa é inventada a imprensa na Alemanha. Aí Martinho Lutero, depois de 1517 da Reforma, ele ali por volta de 1520, 521, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então nós já temos a Bíblia na língua alemã, já temos. Depois o rei Tiago pede de novo para refazer a Bíblia para o inglês, é a versão do rei Tiago, né? E agora nós vamos ver como a Bíblia chegou na nossa língua. Como a Bíblia chegou na nossa língua, na língua portuguesa. Não é? Você carrega a Bíblia, você vai na igreja, você tem aí no seu aplicativo, muita gente hoje usa a Bíblia no aplicativo, nem usa mais a Bíblia em papel, não é? A modernidade chegou, mas como ela chegou? Então, se você abrir as primeiras páginas da sua Bíblia, você vai ver assim, ó, tradução em português por João Ferreira de Almeida. Tradução em português por João Ferreira de Almeida. Então, isso no século XVII. No século XVII. O que ele fez? Ele era pastor da Igreja Reformada Holandesa. Da Igreja Reformada Holandesa. Ah, mas não, eu já vi falar que ele era padre, né? Ele era padre, realmente, também. Porque na Igreja Reformada Holandesa, o pastor também era chamado de padre. Não é só a Igreja Católica que chama o pastor, porque o padre também é um pastor, não é? Ele cuida lá do rebanho católico. Mas a Igreja Católica adota o título padre, não é isso? Padre, que significa pai. Padre significa pai. Você sabia disso? E papa? Papai. Papai. Então, o padre é o pai, significa pai. Então a Igreja Católica adota esse termo. Só que a Igreja Reformada Holandesa, que ela surge da Reforma Protestante, a Igreja Reformada Holandesa, também chamava os seus ministros de padre. Só uma questão de nomenclatura. Então outro dia me perguntaram na igreja, eu estava andando e falaram, mas uns falam que o João Ferreira de Almeida era pastor. Outros falam que ele era padre.
Quem que está certo? Não, ele era padre. Não é errado falar que ele era padre. Só que não era padre da Igreja Católica. É isso que precisa ficar entendido. Ele era padre da Igreja Reformada Holandesa, que usava esse título também. Num certo sentido, uma vez chegou uma irmã para mim e falou: olha, pastor Antônio, o senhor é o meu pai na fé. Olha que interessante o termo que ela usou, né? Porque ela estava assistindo um programa, e teve um encontro com Cristo. Então ela falou que eu era o pai na fé dela, ou seja, o padre na fé dela, né? Porque padre é pai, só isso, tá? Então, João Ferreira de Almeida era padre? Era, mas não da Igreja Católica, da Igreja Reformada Holandesa, tá bom? E ele foi como missionário na Indonésia, na ilha de Java. Ele foi como missionário lá. E lá ele começou o quê? A traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. João Ferreira de Almeida, pastor da Igreja Reformada, que é chamado de padre, tá? Só faça essa correção, por favor. Ele não era da Igreja Católica, ele sempre foi protestante, tá bom? Então, ele começou a traduzir a Bíblia, traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Só que ele traduziu o Novo Testamento, começou a traduzir o Antigo Testamento e foi até o livro de Ezequiel. Mas daí ele faleceu. Então, os seus companheiros de ministério, concluíram a tradução. Que ele foi até Ezequiel, então ele traduziu o Pentateuco, traduziu os livros históricos, os livros poéticos. Quando ele estava no profeta Ezequiel, ele faleceu. Aí os seus amigos de ministério concluíram a tradução, mas deram a honra para ele. E nada mais justo, deram a honra para ele. Deram o nome para ele, João Ferreira de Almeida. Então é a Bíblia que nós usamos hoje na língua portuguesa. Olha que coisa maravilhosa. Aí vem um detalhe muito importante que eu quero falar com você agora, que está me assistindo. A senhora que está me assistindo, o senhor que está me assistindo, sei que são pessoas inteligentes, as pessoas que gostam de aprender a palavra de Deus, que Deus chama para esse ministério, porque a Bíblia diz, em Efésios 4:11, que Ele mesmo, o Senhor, querendo o aperfeiçoamento da igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ensinadores. Então a igreja é completa, né? Então veja, pensa comigo. Por que eu vou falar isso? Porque eu já vi até pastor falando mal do ensino da palavra. Não, vai estudar teologia para quê? Bobagem estudar teologia, besteira, não precisa não, isso é besteira. Já. Pastor, só pode ser o quê? Ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. Por que eu falo isso? Porque pensa comigo, a senhora, o senhor, você, a moço, você que está me assistindo, pensa comigo. Como que a Bíblia chegou até nós? Foi uma pessoa que não sabia ler e escrever? Foi? Você acha que Deus usou uma pessoa que não sabia ler e escrever para trazer a Bíblia na nossa língua? Não foi. Foi uma pessoa que era contra o estudo da teologia, o estudo de Deus, o estudo da palavra? Não foi. Foram homens dedicados, homens teólogos, estudiosos da palavra, que dedicaram a vida inteira. Veja Jerônimo, ele abriu mão de tudo e foi enviado para Belém. Passou anos e anos na cidade de Belém para traduzir a Bíblia para o latim. Olha como Deus usou um homem estudioso, aprendeu a língua original. Veja Martinho Lutero, um homem estudioso que Deus chama e depois ele vai traduzir a Bíblia para a língua alemã. Ele tinha que conhecer esses manuscritos que eu falei para você. Então, vamos parar com essa ideia. Não precisa estudar. Olha o que diz Oséias. Oséias no capítulo 4 e verso 6. Olha o que o profeta diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
A falta de conhecimento leva à destruição. Mas Deus, Ele mesmo dá, coloca, Ele levanta, coloca pessoas para ensinar a palavra de Deus. Se Deus tem tocado no seu coração, é porque você tem chamada. Se Deus está te chamando para esse ministério, peça o nosso material, se envolva com o ensino da palavra. De repente, o seu filho, vendo você estudar, a sua filha, ela vai se dedicar, quem sabe, você de repente não teve oportunidade de fazer uma faculdade na área de letras, de aprofundar nessa questão, mas quem sabe será o teu filho, que Deus vai usar para traduzir Bíblia para outras línguas. Você sabia que no Brasil, nós temos tribos indígenas que ainda não têm a Bíblia no seu dialeto? Você sabia disso? Que existem centenas de povos ainda no mundo que não têm a Bíblia no seu dialeto, na sua língua. Você sabia disso? Que tem muito para ser feito? E quem Deus vai usar para fazer esse trabalho? Quem é contra o ensino? Quem é contra o ensino da palavra? Não. Então, de repente, Deus começa por você que está me assistindo. Você começa a estudar a palavra de Deus, mas de repente você já tem uma certa idade, mas tem o seu filho, mas tem o seu neto, tem a sua netinha. Olha que milagre maravilhoso, ser usado por Deus para traduzir a sua palavra. Não é uma bênção? Então, vamos trabalhar, né, gente? Olha o nosso slogan, chega de moleza. Gente, estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.